muito bem-vindo, meus amigos, ao nosso canal o Rock and Roll Studio, com o melhor do rock and roll para você. No vídeo de hoje, gente, eu vou falar de uma banda que talvez vai soar um pouco estranho. Eu vou citar o nome da banda e eu quero ver se vocês conhecem essa banda, gente. Deep Saba. Você já escutou alguma música já do Deep Saba? Não? Nunca escutou não, gente? Gente, eu tô falando aqui do Black Sabbath, eu tô falando da banda Black Sabbath, né? Quando Ian Gillan, que era vocalista do Deep Purple, foi cantar, né? Foi gravar um disco com o Black Sabbath. Então o que acontece, né? A imprensa apelidou essa formação do Black Sabbath de Deep Sabbath, né? Durou muito pouco, né? Essa formação, gente. Essa formação com o Ian Gillan nos vocais. Mas rendeu ótimas histórias e músicas, né? Eles gravaram o álbum Born Again. Tem muitas músicas de sucesso nesse álbum, gente. Só que é bastante diferente, hein? Não tem muita coisa a ver com Black Sabbath, não. Tá mais pra um Deep Sabbath, gente. Nem que eles poderiam ter mudado o nome, né? Não se pode negar, gente, que a carreira do Black Sabbath nos anos 1980 parece algo saído de uma novela, né? Por quê? Porque depois que o Ozzy Osbourne saiu, gente, o que aconteceu, né? O Black Sabbath desfrutou de um renascimento com o vocalista Ronnie James Dio, né? No início da década ali. Então a banda passou por uma enorme sucessão de vocalistas, gente, depois que o Dio saiu, né? E o primeiro deles foi nada menos, nada mais que Ian Gillan, que era vocalista do Deep Purple. Imagina só, né? É interessante aí que a imprensa apelidou, né? Apelidou essa formação com o Ian Gillan de Deep Sabbath. Mas embora a era Gillan tenha durado apenas um disco e uma turnê, não significa que não foram feitas ótimas músicas, nem que tenham sido originado ótimas histórias, né? Eu particularmente gosto bastante desse álbum Born Again do Black Sabbath, gente, ou do Deep Sabbath, né? Então, vou contar um pouquinho da história, né, gente? O que aconteceu? No ano de 83, começou com o Black Sabbath mais uma vez, sem vocalista ou baterista. Então eles estavam sem vocalista e nem baterista, né? O que tinha acontecido? A relação entre Ronnie James Dio e o guitarrista Tony Iommi e o baixista Geezer Butler azedou durante a mixagem do ao vivo Live Evil de 82, né? O que aconteceu? Reza a lenda, gente, que o Dio entrou sorrateiramente no estúdio para mixar a sua voz em um volume mais alto que os demais instrumentos. Mas nada disso é verdade, escreve o vocalista na autobiografia dele, né? Rainbow in the Dark, de 2021. Ele nega, ele disse que não, nunca entrou sorrateiramente para aumentar o volume, né, da voz dele ali, mais alto que os instrumentos. Não, ele nunca fez isso, segundo ele, né? Ele falou: a verdade é que Tony Iommi e Geezer Butler se tornaram animais notívagos. Estávamos agendados todos os dias para começar a trabalhar às 2 horas no estúdio, mas eles apareciam somente à noite. Não gosto de perder tempo, então começava a trabalhar. Se houve quaisquer interferências, aconteciam após eu deixar o estúdio. Tony e Jade ficavam lá sozinhos a noite toda. Então ele falou que não fez nada, né? Se tivesse feito alguma coisa, foi o Tony Iommi e o Geezer Butler que fizeram, que eles ficavam à noite no estúdio, né? Então Ronnie, gente, o Ronnie James Dio, ele fez essa última apresentação com a banda em 30 de agosto de 1982 e saiu para formar o seu próprio grupo, né, o Dio, levando junto também o baterista Vinnie Appice. Vinnie Appice tinha entrado no lugar do Bill Ward, né? Então, os dois voltariam ao Black Sabbath, 10 anos depois para o álbum The Humanizer, né, e a subsequente turnê. O que aconteceu, né? Com a perda do seu vocalista e baterista,
Tony Iommi e Geezer Butler tiveram que decidir o que fazer em seguida. Então os dois primeiro abordaram seu velho amigo e cofundador da banda, Bill Ward, que tinha saído no ano de 1980, para ver se ele toparia voltar após quase 3 anos, né, longe dos excessos do rock and roll, incluindo álcool e as drogas. Então, nessa época, o Bill Ward já estava sóbrio, né? E o Bill Ward concordou em retornar. E pouco depois, Ian Gillan aceitou ser o vocalista da banda. Interessante que foi o empresário do Herder que teve a ideia de reunir o Tony, o Geezer com o Ian, né? Inicialmente, ele tinha em mente a criação de um supergrupo. Né? Sua primeira providência foi o quê? Reunir os três, né? Enquanto que Tony Iommi descreve na autobiografia Iron Man. Ele fala, minha jornada com o Black Sabbath, de 2013, né? Tony Iommi disse o seguinte, ó. Não sei exatamente como aconteceu, mas nos encontramos no pub, nos sentamos e conversamos sobre como nos sentimos em relação à banda e a nós mesmos. Foi bem empolgante, ele disse, né? O guitarrista conta que algumas cervejas depois, e por várias razões, a ideia de um supergrupo foi deixada de lado, né? Ele falou, a gente não ia chamar a banda de Black Sabbath. A ideia era ter um supergrupo de nomes diferentes em uma banda e chamá-la de outra coisa. No entanto, Don achou que deveríamos continuar com o nome Black Sabbath. E, portanto, acabamos dizendo, está bem então. Interessante que o Gillan, né, ele entrou para o Black Sabbath no final de fevereiro. No entanto, o anúncio oficial só foi feito em uma coletiva de imprensa no Lee Beach Road Club, no bairro Soho, em Londres, em 6 de abril de 1983, após o qual a banda entrou em estúdio com o produtor Robin Black e Giffen Nichols, ajudando-os nos teclados para gravar o álbum Born Again. Mas o que foi acontecendo, gente? Interessante que assim que a nova aliança foi formada, né, o Deep Sabbath foi para o Manor Studio em Shipton Home Shell, em Oxfordshire, né, de propriedade de Richard Branson. A primeira diferença sentida foi em relação às letras, né, conforme o próprio Tony Iommi descreve, né? Ele mesmo citou que as letras ali do Gillan, né, elas falavam de lances sexuais, né, fatos verdadeiros e até mesmo sobre as coisas que aconteceram no The Manor naquela época. Eram boas, mas existia uma grande diferença em relação às letras do Geezer Butler e do Ronnie, né? O Geezer Butler, gente, ele escrevia letras mais obscuras, né? Ele gostava muito de ocultismo, dessas coisas assim, né? As letras dele eram muito mais obscuras que as letras do Ian Gillan, né? Então, o que aconteceu, gente? O guitarrista exemplifica, né? Ele disse, ó, havia um prédio de tijolos na parte de trás da mansão que ficava perto de uma igreja. Aí eles contaram que montaram um equipamento lá porque queria tentar tirar outro som da guitarra. E o barulho era ensurdecedor e todos os moradores reclamaram. O que aconteceu, gente? Redigiram um abaixo-assinado contra nós que nos foi trazido pelo padre. E é por isso que uma das faixas do álbum se chama Disturbing the Priest, perturbando o padre. Então é um bom exemplo de como o Ian Gillan escrevia sobre eventos reais, né? Ele escrevia mais sobre esses fatos ali que aconteciam no dia a dia dele. Então, do ponto de vista musical, entretanto, a maestria do Tony Iommi na criação dos riffs memoráveis manteve-se inabalável. Tanto é que 2 deles teriam sido roubados por grupos posteriores ao Black Sabbath. Quando ele ouviu o Paradise City do Guns N' Roses, né? Ele pensou, caramba, parece Zero the Hero, né? Então, o que acontece ali? Eles acharam que a música Paradise City do Guns N' Roses parecia bastante com uma das músicas deles, né? A Zero the Hero. Ele parecia muito com a música ali. Então, ele até falou que alguém também sugeriu que os Beast Boys tiraram o riff também de uma música deles também, né? Da música Hotline. Então, eles começaram a ver ali, né? Muitas semelhanças com essas músicas ali, né? Parecia bastante com as canções deles ali. Mas, no fim das contas, eles encaravam com leveza a situação.
Eles falaram assim, ó, se for verdade, vamos processá-los, né? Mas não vamos mais tocar. Vamos ganhar dinheiro com ações judiciais. No entanto, é óbvio que não os processamos, né? Eles disseram que não processaram a banda ali. Nem processaram nem o Guns N' Roses, nem os Beast Boys, né? Mas o que aconteceu? Ian Gillan nunca escondeu sua insatisfação tanto com a capa do álbum quanto com a sua mixagem. Na sua autobiografia, Ian Gillan, no The Autobiography of Deep Purple Singer, ele é sucinto. O que ele falou? Eu vi a capa e vomitei. Depois escutei o disco e vomitei de novo. Mas por que Born Again soa tão mal? Tony Iommi explica em Iron Man, na biografia dele. Ele falou assim, ó. Quando chegou a hora de fazer a mixagem, Ian Gillan reproduziu o material alto demais. Supostamente ele estourou assim alguns tweeters dos alto-falantes do estúdio. E eles continuaram a fazer a mixagem sem saber que havia estourado e ninguém percebeu. Simplesmente achamos que o som estava meio esquisito. Mas algo saiu muito errado em alguma fase entre a mixagem, a masterização e a prensagem do álbum. Não acompanhamos tudo e aparentemente quando testaram os discos o som estava abafado demais, né? Então o que aconteceu? O guitarrista ainda conta que quando finalmente puderam ouvir o álbum, ele já tinha sido lançado e entrado nas paradas, né? Ele falou, não fiquei sabendo de nada porque já estávamos em turnê na Europa. Vendeu muito bem, mas ficamos muito decepcionados por não ter saído como a gente queria. E eles disseram que as fitas originais soavam bem melhor, né? Mas o que aconteceu, gente? O Born Again ele alcançou um respeitável número 4 nas paradas britânicas. A mais alta do Black Sabbath desde Sabbath Bloody Sabbath. Desde que Sabbath Bloody Sabbath atingiu a mesma posição 10 anos antes, né, em dezembro de 1973. Então, foram feitos planos para uma turnê de divulgação e a banda subiu ao palco como atração principal do Reading Festival em agosto, antes de irem para os Estados Unidos. No entanto, a fim de evitar se expor às antigas tentações, né, vamos dizer assim, Bill Ward decidiu não participar da turnê e Beth Bevan, do Electric Light Orchestra, entrou no seu lugar para os compromissos ao vivo. Então o Bill Ward não queria correr o risco de ter uma recaída, né, gente, nas drogas pesadas e no álcool. Né, que era uma coisa assim, era uma coisa de rotina dos membros do Black Sabbath, né? Então ele falou, não vou mexer com o turnê não, gente. Se eu for mexer com o turnê, eu vou ter uma recaída e a coisa vai ser feia. Então ele decidiu não tocar. Eles chamaram o Biva, né, do Electric Light Orchestra, para tocar nos shows ao vivo, né? Mas é interessante, gente. São várias, né, particularidades ali e realmente são coisas que a gente muitas vezes não fica sabendo, né? Como, por exemplo, essa situação de gravar o disco todo com os twitters ali estourados, né? E eles nem perceberam, né? Foram perceber depois que o disco já estava lançado, né? Mas nesse festival, gente, o Reading Festival de 83, né, teve muitas outras bandas também famosas, né? Big Count, Marilyn, Tin Lizzy, né? Teve muitas bandas famosas que tocaram também. E esse show entrou para a história ao mostrar a banda tentando se apresentar em torno de um cenário, gente, baseado no Stonehenge, que ocupava a maior parte do palco. Tony Iommi conta aqui. Enquanto a gente pensava no cenário para o palco da nossa turnê, Geezer Butler sugeriu, né? Por que não colocamos algo parecido com o Stonehenge, a saber, o título de uma das faixas do álbum, sabe? Com pedras e todas aquelas coisas, né? Eles iam colocar tipo um cenário assim, medieval, né, gente? Com pedras ali, aquelas coisas todas ali. Aí eles falaram, ó, parece ser uma boa ideia. Geezer Butler fez anotações que descreviam como o negócio deveria ser e repassou aos designers. 2 ou 3 meses depois, quando o cenário chegou, a gente não conseguia acreditar. Era tão grande quanto o Stonehenge de verdade, né? O que aconteceu? Os designers interpretaram errado as medidas que o Geezer Butler passou para eles. O baixista escreveu a altura em centímetros e eles acharam que era em polegadas, né? Aí ficou aquela coisa grande, né? Muito grande mesmo ali.
E a banda citou que estava em estado de choque. O material não parava de chegar, havia enormes colunas na parte de trás, que tinham a largura de um quarto comum. As colunas da frente tinham aproximadamente 4 metros de altura, fora todos os monitores e side fios que havia no palco. Então eram feitas de fibra de vidro e madeira, e eram pesadas pra caramba, né? Então não veio aquilo que eles imaginavam, né, gente? Eles imaginaram uma coisa e veio outra. Então, o episódio não apenas não passou despercebido, como inspirou uma das cenas mais icônicas e engraçadas, né? Do moco documentário, ou seja, um falso documentário, né, deles ali. Essa cena envolvendo o Stonehenge ocorre quando a banda fictícia Spintal decide fazer uma apresentação grandiosa com o cenário elaborado. Então, eles planejam incluir uma réplica gigantesca do Stonehenge. No entanto, um erro de comunicação durante o processo de produção do cenário resulta em um equívoco hilário e uma representação muito menor do que o esperado. Aí, quando chega a hora da apresentação ao vivo, o cenário do Stonehenge é revelado no palco e, para surpresa da banda e do público, é extremamente pequeno em comparação com o que deveria ser. Aí já foi pequeno, né, gente? E a peça diminuta parece quase patética no palco gigantesco. E os membros da banda têm dificuldade em se apresentar em meio a essa representação desproporcional, né? Mas o que aconteceu, gente? O Born Again acabaria sendo o único lançamento do Black Sabbath com Ian Gillan, pois em 1984 o vocalista anunciou sua saída para se juntar à recém-reunida formação MK2 do Deep Purple e gravar o estrondoso Perfect Strangers. Gosto mais, gente, desse álbum, né? Perfect Strangers. E essa faixa também, gente, é maravilhosa, né? Em Iron Man, Tony Iommi reflete com maturidade acerca do período. Ele falou o seguinte, ó: ao olhar para trás agora, não parece que o Ian Gillan estava tão comprometido assim. Acho que ele se divertiu e fez o melhor que podia, mas ele sabia o tempo todo que ia sair. E nunca pensamos que ele fosse ficar com a gente 10 anos. Simplesmente seguimos em frente para ver onde essa formação daria. Fizemos um álbum, viajamos em uma turnê por um ano e foi só isso. Só no fim da turnê é que vimos que Ian Gillan ia voltar para o Deep Purple. Mas essa história já tinha seguido seu curso natural. O lance dele era o Purple. Nunca mais pensamos em fazer outro álbum juntos. Nunca brigamos, nos dávamos bem e ainda nos damos. Tivemos momentos fantásticos e ri mais do que nunca. Simplesmente vivíamos um dia de cada vez. E o último dia veio em 4 de março de 1984, quando fizemos o nosso último show juntos, em Massachusetts. Essa formação original do Black Sabbath com Ozzy Osbourne e Bill Ward também, eles se reuniram para tocar no Live Aid 85. Mas o Ozzy Osbourne não queria abrir mão da sua bem-sucedida carreira solo também, naquele momento, né? E o encontro durou apenas uma noite, foi só um show que fizeram também, né? A instabilidade logo custou a Tony Iommi seu braço direito. E Geezer Butler, que saiu para, entre outras coisas, colaborar com Ozzy Osbourne, né? O que se seguiu, o que foi, gente? Foi uma dança das cadeiras, enquanto o guitarrista procurava um vocalista adequado, né? O primeiro Ron Kell e depois David Donato, que ficou tempo suficiente para uma sessão de fotos antes de fechar com o segundo egresso do Deep Purple, Green Eagles, também para o álbum seguinte, Seven Star. Então, durou pouco, né, gente? O Born Again foi curto, foi apenas um álbum e apenas uma turnê de um ano. Mas realmente trouxe muitas músicas boas, né? Muitas músicas boas que tem nesse CD, o Born Again. Então, se você nunca escutou, gente, escute. É uma formação totalmente diferente do que você já escutou do Black Sabbath. Não tem nada a ver com o Black Sabbath, gente. Nada a ver mesmo, né? E a gravação do álbum, conforme a gente viu, ficou bem abafado, né? Bem diferente, né? Ficou com aquele ar também sinistro, né? Bem sinistro, né? E a capa também é bem sinistra, gente. É muito sinistro, né? Um bebezinho ali como se tivesse endemoniado, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas é um álbum bastante bom. Vale a pena você escutar, beleza, gente? Um abraço para vocês. Muito rock and roll, gente. Curtam rock and roll, porque o rock and roll é um estilo realmente que não morre de jeito nenhum, gente. É um estilo realmente que tende realmente, né, a nunca morrer, né? Essas bandas antigas aí, Black Sabbath, Guns N' Roses, Nirvana, né, entre outras bandas também que a gente sempre tá falando aqui, né?
são bandas realmente que vão estar para sempre eternizadas, né? Nunca vão morrer, nunca vão deixar de existir. Então, continue escutando o verdadeiro rock and roll, gente. Tamo junto. Um abraço para vocês.